Olá! Neste trabalho, iremos explicar os níveis de isolamento de transação no MySQL. Mas afinal, o que é transação? A transação é uma sequência de operações. Ela é tratada como bloco único e indivisível durante a recuperação de falhas e também se isola entre acessos simultâneos no mesmo tipo de dados. Uma transação ela é executada em sua totalidade ou não é executada. Então, se falhar por qualquer motivo, qualquer alteração no banco de dados que a transação possa ter feito será desfeita. As transações, elas utilizam blocos para preservar a integridade dos dados durante sua execução. E essa integridade depende de 4 propriedades, conhecidas como ACID, que quer dizer atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. E neste trabalho, iremos exemplificar os níveis da propriedade isolamento. O isolamento ele define a maneira pela qual o SGBD separa cada transação de uma outra transação em execução simultânea no servidor. E também garante que as transações sejam processadas de maneira confiável. O primeiro nível é o Read Committed. Este nível permite que uma transação possa ver e manipular valores não comitados por outras transações, ficando aberto para leituras sujas e leitura não repetitiva, facilitando também em casos de leituras fantasmas. O segundo nível é o Read Committed. Este permite que a transação leia e manipule os dados já comitados por outras transações. Caso alguma transação tenha alterado algum dado, porém sem efetuar um committed, estes não serão vistos. Com este nível de isolamento, você evita a leitura suja, porém está aberto para leituras fantasmas e a leitura não repetitiva. O terceiro nível é o Repeat Reader. Ele é um nível de isolamento mais alto, que além das garantias do nível de Read Committed, também garante que qualquer leitura de dados não possa ser alterada. Se a transação ler os mesmos dados novamente, os dados lidos anteriormente serão mantidos inalterados e disponíveis para leitura. O quarto nível é o Serializable. Ele é semelhante ao Repeat, porém com restrição adicional de que as linhas selecionadas por uma transação não podem ser alteradas ou lidas por outra transação, até que a primeira transação seja concluída. Então é isso. Agora que já conhecemos cada nível, vamos ver como isso funciona na prática? Bem, aqui eu criei 4 telas para exemplificar os tipos de transação: Read Commit, Read Commit e Serializable. E aqui uma tela onde vai partir as transações para ver como reage cada um desses tipos de transações. Então aqui eu desativei o autocommit de cada um e setei o tipo de transação que eu quero que cada um realize. Então, executando cada um aqui, vamos fazer a primeira operação para ver como funciona. E eu vou atualizar um registro. Primeiramente vou mostrar como está o registro. Eu vou atualizar esse registro da matrícula 200, da matrícula 1 no final, e eu vou alterar o bairro, o número do bairro. Aqui, como podem ver, estou setando o número C305 para a matrícula com no final. E aqui vamos mostrar, né, que está da mesma forma. Aqui e tal, 60, para vocês perceberem a alteração. Então eu vou executar aqui e eu não dei o commit, né, como vocês podem perceber. Então, de acordo com isso, nessa aqui é onde era o commit, nós vamos executar e ele tem que pegar essa informação mesmo que eu não tenha commitado. Quando pode ver, pegou
e eu nem comitei, ou seja, o tipo de transação, o commit. Aqui onde é commit não deve pegar, então vamos fazer um teste. Continua 60, não pegou. E aqui ele vai esperar a transação terminar, ou seja, se executar aqui, como vocês podem ver no relógio aqui embaixo, ele está esperando a transação terminar. E vai ter um tempo limite, claro, não vai ficar aqui para sempre, mas está esperando, ó, está rodando. Quando eu der commit aqui, essa aqui vai finalizar a sua transação e aqui eu vou poder consultar o novo número. Então, executando aqui rapidamente aqui já, depois que terminou a transação, ele já consultou, viu que o número 305 e aqui que era o número 300, que era 60, ao fazer a nova consulta agora com commit ficou 305. E essa é a diferença em cada um dos tipos de transação. Agora eu vou estar simulando aqui um exemplo prático de como funciona o nível de isolamento repeatable. Eu estou utilizando o banco de dados Postgre e ele vem como padrão o nível de isolamento read committed. Bom, também o banco de dados que eu estou utilizando, tanto eu quanto o Gustavo, nos exemplos que a gente está fazendo, a gente está utilizando o banco controle acadêmico, que foi utilizado na primeira unidade da disciplina de banco de dados 2. E a gente está fazendo alterações nessa tabela aluno. Então, a primeira coisa que eu tenho que estar fazendo, como esse padrão que eu vou utilizar é o repeatable read, eu tenho que então estar setando que eu vou utilizar esse nível de isolamento, que é o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento. Aí eu executo esse comando, pronto, setei a transação e agora eu vou estar fazendo um start dessa transação. Pronto. E nessa outra aqui, nessa outra sessão, eu também vou estar startando uma transação para simular as duas sendo feitas simultaneamente. Aí aqui eu só vou fazer um select dos dados da tabela aluno, para a gente ver como que estão esses registros. Aqui tem esses dados da matrícula final 1 até o final 18. E agora nessa seção eu vou estar fazendo uma inserção de um novo registro. E vamos ver como que vai se comportar. Pronto, eu fiz um novo registro, uma inserção do novo registro com o final 19. Vou executar esse comando. Pronto, foi inserido. Só que eu ainda não fiz o commit dessa informação, desse insert que eu estou fazendo. Então, se eu ainda der um select aqui nessa primeira sessão, esse dado não vai aparecer, porque o repeatable ele faz com que apareça registros fantasmas. E para isso acontecer, primeiro aqui eu tenho que dar o commit, o comando commit, para que ele possa enxergar esse registro fantasma na outra sessão. Pronto, eu fiz o commit aqui. Agora, se eu fizer um select, esse registro já aparece aqui. O que é incorreto, né? Porque essa transação está sendo ainda executada e está pegando dados de outra transação que foi comitada. Então, esse é o momento que mostra a principal diferença entre o repeatable e também o nível serializable. Gustavo ele já fez um exemplo sobre o nível de serializable, mas eu só vou mostrar uma coisinha que eu achei bem interessante simular. Bom, então eu vou estar demonstrando aqui como que vai funcionar o serializable quando eu estou tentando fazer a inserção de um mesmo valor idêntico em duas transações diferentes. Então eu vou estar startando aqui essa sessão como serializable e agora eu vou também dar o start da sessão. Dei o start e nessa outra sessão aqui, essa outra transação, eu vou iniciar. Aí agora, só fazendo um select novamente das informações que a gente tem na tabela. Aqui, ó, o último dado inserido foi o 19, final 19, leitura fantasma. E agora, em ambas as transações, eu vou estar inserindo um novo dado.
aqui o 20 e aqui também o 20, com a mesma informação. Então, aqui eu vou executar essa transação. Pronto, o insert aqui foi realizado. Agora, como a gente está se tratando de serializable, eu vou executar essa transação aqui, essa outra transação, e ele começa a fazer uma contagem aqui de tempo, porque ele está identificando que já existe uma transação sendo realizada no momento. Então, essa daqui só vai ser liberada quando essa outra transação for commitada. Então, quando eu faço o commit, aí sim ela vai liberar essa transação. Só que vamos observar o que vai acontecer. Pronto. Fiz o commit, só que aqui deu um erro. Por quê? Porque eu estou tentando inserir um valor que já foi inserido anteriormente, que é essa matrícula com registro final 20. Então, a gente consegue perceber que o serializable, ele consegue ser muito mais preciso em questão de erros. É tanto que tem uma imagem aqui que explica bem cada um desses níveis de isolamento. E como a gente pode ver, a grande diferença entre o repeatable e o serializable é exatamente só a questão da leitura fantasma. E os demais também têm seus agravantes de erro e anomalias que podem acontecer. E é basicamente isso, os níveis de isolamento.